Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal. Hoje, Abdon Marinho, eu vou falar sobre uma questão de direito que interessa à sociedade de uma forma geral e aos deficientes de uma maneira mais específica. O texto dessa semana, que eu divulguei nas minhas redes sociais e no meu canal, tem como título o seguinte: Bolsonaro mira suas armas contra os aleijados. Eu posso usar o termo aleijados porque desde a minha infância eu tenho poliomielite, então eu me enquadro nessa condição. E o texto, meus amigos, ele trata de uma mudança, aliás, duas mudanças que o governo federal fez, senhor Bolsonaro, a medida provisória assinada pelo senhor Bolsonaro e pelo senhor Paulo Guedes, foi no sentido de, primeiro, limitar a isenção que tem direito os deficientes para aquisição de veículo a, no máximo, 70 mil. E a segunda alteração foi aumentar o prazo de vigência da isenção, ou seja, 4 anos. Trata-se, meus amigos, de uma crueldade. E uma crueldade sem tamanho. Porque, e antes de entrar nesse assunto, eu chamo a atenção para um outro fato. Desde que esse governo se instalou, nós temos assistido o governo, dia sim, dia não, favorecer, fazer declarações e favorecer com os poderes do Estado a indústria armamentista, a facilitação de aquisição de armas, a isenção para a importação de armas, o aumento do número de armas por cidadãos, e etc. Não tenho nada contra o direito dos cidadãos se armarem. Mas eu nunca vi, e eu abordo isso no texto, nenhuma declaração do presidente, algum movimento do presidente ou dos seus ministros em favor dos deficientes, em favor daquelas pessoas que sofrem. Eu nunca vi sequer, não tive notícia desses anos todos, sequer que o presidente fez alguma visita aos hospitais da Rede Sara, que trata da reabilitação de pessoas portadoras de deficiência. Não vi. Não vi. Talvez tenha até feito. Mas eu não vi. E, para completar, a falta de solidariedade foi feito no dia 1º de março, editado no dia 1º de março, a medida provisória 1034, que é do assunto que nós tratamos nesse textão e que eu falo agora neste vídeo. Além dessa medida, essa medida que foi colocada junto com a que trata de interesses de banqueiros, da CLS, de diversos outros tributos, foi colocada a isenção dos deficientes. Talvez o presidente e o ministro Paulo Guedes pensem que os deficientes e os banqueiros sejam tudo a mesma coisa, não haja diferença nenhuma entre eles. Pois bem, meus amigos, a isenção, até então, a isenção ela não contemplava valor. Ela tinha as limitações. O cidadão portador de deficiência ou seu curador provava a deficiência através de laudos médicos, enquadrava dentro do dispositivo da lei. A Receita verificava e verifica a condição econômica do cidadão, saber se ele está apto a comprar um veículo, se ele possui disponibilidade financeira para comprar, e concedia a carta de isenção. Agora, o governo pode fazer essa mesma coisa, a lei não acabou, mas está limitado a um veículo de no máximo 70 mil. Isso restringe demais o número de veículos. Eu acho que somente uns 5 ou 6 se enquadraria nessas condições. Veículos especiais, a que dependa de adaptação, estaria fora.
E o deficiente que precisasse, que tivesse condições de adquirir um veículo melhor para viajar, para se deslocar, para trabalho, como é o meu caso, que eu preciso de um carro grande para viajar, para pegar as estradas do Maranhão, que são um suplício, ele não vai mais poder, porque o governo limitou o valor do imóvel, do veículo, a apenas 70 mil. Então teremos que nos contentar com um veículo bem quase dizer assim, abaixo do popular. Uma outra questão, uma outra crueldade, que já falei também, dessa mesma linha, é o tempo. 4 anos. Por que eram 2 anos na dicção da lei, quando ela foi feita em 95? Tem 1/4 de século. Aí chega agora os sábios e resolveram mudar. Porque quando o cidadão portador de deficiência, ele já teve sua cota de sacrifício para comprar um carro. Quando ele vai se desfazer do carro, ou seja, só pode fazer isso daqui a 2 anos, o bem dele fica preso, porque se ele se desfazer, ele vai ter que recolher aqueles impostos da isenção. Quando ele vai se desfazer do veículo, 2 anos depois, ele pode, inteirando um pouco o recurso, e às vezes até mesmo empatando, trocar o veículo por um novo. Os deficientes já têm diversas outras despesas, com medicamentos, com tratamento, com fisioterapia, com tudo mais. Então, a isenção, o cidadão já teve o trabalho para adquirir o carro a primeira vez. Na segunda vez, com o valor do carro que ele está se desfazendo, ele praticamente terá que inteirar muito pouco. Uma segunda razão para que seja de 2 anos e não 4, é que com 4 anos, a maioria dos veículos, principalmente os veículos nacionais, já começam a apresentar defeitos. Essa é uma coisa que ninguém desconhece. E não é interessante para ninguém que o cidadão deficiente, dirigindo o seu veículo quando pode, pregue o veículo nas rodovias, nas estradas. Porque quem é que vai socorrer o cidadão? A ideia da lei, que é de 95, já tinha outras intenções antes, mas que foi consolidada em 95, foi justamente isso. Garantir maior autonomia aos portadores de deficiência. Que eles pudessem desempenhar seu trabalho, ser útil à sociedade. E o governo incentiva isso. Ele não está nos dando nada. Ele está deixando de nos cobrar um imposto. Como faz com diversos outros segmentos para incentivar determinadas coisas. E como o atual governo faz com a indústria armamentista, para incentivar as pessoas a se armarem. Tá certo? Então, vejam que discrepância. No texto, eu falo bastante desse assunto e os amigos podem olhar no nosso site, nas nossas redes sociais. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Voltaremos outras vezes, com mais frequências, discutindo os assuntos que são do interesse da sociedade. Muito obrigado a todos e se inscrevam no nosso canal, mais uma vez.